Sejam muito bem-vindos a mais um Cafeína e imagino que vocês já devem ter visto que a Bolsa Brasileira surgiu bem e o real se fortaleceu. O Brasil também teve sua nota de rating elevada por uma agência de risco e numa dessa pode ser que você não entenda ainda o que está acontecendo. Mas fiquem até o final que vamos falar sobre isso e onde investir nesse cenário que promete. Olá pessoal, Sammy Boy. Olha uma pergunta, você está otimista com o mercado brasileiro? O cenário tem juntado alguns elementos como juros futuros caindo, real valorizando, ações subindo, isso em parte por uma melhora na inflação, um avanço em questão fiscal, frente à expectativa que se teve pelo menos, e uma revisão das projeções de crescimento para a economia, revisão essa para cima. As duas primeiras questões, querendo ou não, estão muito ligadas à política. A primeira do lado da política monetária, com o Banco Central mantendo os juros lá em cima para conter a inflação. Você já deve ter percebido isso se usou o cartão de crédito ou se tentou pegar um empréstimo. A segunda está mais ligada ao executivo e legislativo, que de certa forma avançaram no controle das contas públicas, com aquele projeto do arcabouço fiscal. A combinação dos três fatores foi citada pelo S&P Global no documento no qual a agência de classificação de risco elevou suas perspectivas para o Brasil. Se você acompanha os jornais, deve ter se deparado por aí com essa notícia. E no dia em que ela foi divulgada, a Bolsa Brasileira subiu e o real se valorizou. Apesar das agências de risco já terem errado e bastante no passado, os investidores ainda gostam delas. Se elas dizem algo, é comum ter repercussão. Também é verdade que o Brasil está sim com alguma melhora de cenário, ou pelo menos não estamos tão mal quanto alguns imaginavam. E também, Doni, tem aquela questão. Muitas vezes, quando muda a nota da agência de risco, muitos fundos podem investir, porque está no regulamento do fundo, posso apenas notas X para cima. Então, essa sinalização positiva, que pode vir a ter uma mudança na nota, dá, de fato, esse burburinho. O IPCA, que é o principal índice de inflação brasileiro, está acumulando uma alta de menos de 4% nos últimos 12 meses. Nesse mesmo período, os Estados Unidos também tiveram uma inflação acumulada de 4%. Ou seja, pelo menos nesse momento a gente está com uma inflação de primeiro mundo, em grande parte por conta da piora da inflação deles, né? Com a inflação nesse patamar próxima da meta e surpreendendo para baixo, o mercado passa a precificar que o Banco Central começará a cortar os juros em breve. E, se o Banco Central cortar os juros, as pessoas consumirão mais, pegarão mais crédito e o faturamento de várias empresas tende a crescer. As empresas também começarão a gastar menos com juros, com seus empréstimos. E tudo isso impulsiona não só as ações, como eu diria que a bolsa como um todo. Além disso, tem a questão fiscal. O mercado não ficou exatamente animado com o novo arcabouço. Aliás, tem coisas péssimas a respeito dele. Mas, para quem não tinha nada, ele já é alguma coisa. Estabelece alguns limites, parâmetros. É uma forma do governo sinalizar que não pretende gastar o que não tiver. Enfim, muito dele decorre também do aumento dos impostos, né? Então, o ponto positivo é que a conta entre despesas e receitas tende a não estourar se ele for seguido. Mas tem uma série de outros detalhes que não vem ao caso aqui. Além disso, a própria queda na taxa de juros, que é prevista aí até o final do ano e também no ano que vem, deve dar um alívio nas contas públicas. Isso porque o governo tem dívidas e paga sobre elas os juros. Os juros muitas vezes estão indexados à Selic ou à inflação. E aí, né, Doni, vira uma bola, um ciclo virtuoso. Melhora a situação fiscal, melhora a visão do risco país pelos investidores que cobram menos juros. Então tem muita gente que está otimista falando que a gente vai entrar de fato nesse ciclo virtuoso. É claro que isso não acontece só por conta do arcabouço fiscal ou pela inflação menor agora. Se você pega o relatório do S&P Global, eles mesmos falam sobre as reformas feitas nos governos passados, como a da Previdência e a trabalhista.
Nessa mesma linha, eles também falam que há a possibilidade da reforma tributária sair em breve, o que também seria positivo para a economia brasileira, nesse caso mais a longo prazo. E além do cenário interno, o cenário externo também influencia. E hoje a projeção mais forte é de que os Estados Unidos, maior economia do mundo, enfrentará uma dura recessão para controlar justamente a inflação. E Doni, essa visão que estava com tudo no ano passado também está perdendo força. A China, a despeito de estar frustrando, sinaliza que soltar estímulos é preciso para bombar seu PIB. Tem também a questão do PIB. No primeiro trimestre desse ano ele foi positivo, crescendo mais do que o que era esperado. E o segundo trimestre também parece estar indo acima da expectativa. O IBC-BR, o índice que é considerado uma espécie de prévia do PIB, também vem surpreendendo. Em maio ele cresceu 0,56%, frente ao consenso que era de 0,20%. E com isso as projeções já foram sendo ajustadas para o ano fechado de 2023. E é por conta de tudo isso que analistas estão, de certa forma, mais positivos. Além da S&P Global, o JP Morgan, em relatório divulgado ali pelo meio de junho, aumentou de 130 para 135 mil pontos a sua projeção para o Ibovespa na virada do ano. E eles trazem uma coisa bastante importante. Eles comentam que toda a Bolsa brasileira está sendo negociada com desconto alto, ou seja, está barata. Os riscos fiscal, monetário e político cobram seus preços. É claro que os ativos brasileiros negociavam descontados com motivos. Alguma parte desses motivos talvez esteja se dissipando. A XP foi no mesmo caminho que o JP Morgan e também revisou suas estimativas citando praticamente os mesmos fatores. A Guide, em relatório divulgado recentemente, foi nessa mesma linha, afirmando que a alta do Ibovespa provavelmente, na opinião deles, só começou. Longe de ser consenso, mas é a visão da Guide. Como justificativa para isso, eles citam o fato do Ibovespa ainda estar descontado, a captação dos fundos baixa e, por último, as small caps em movimento positivo. Essas empresas, vale lembrar, são aquelas que mais surfam com o recuo das taxas de juros. Em maio, o índice das small caps acumulou uma alta de quase 14%. E diante de todo esse cenário, a Guide indica investir nas empresas menores para surfar essa queda da Selic. Logo, a aposta está sobre algumas small caps. É que algumas empresas maiores e ligadas ao mercado interno, que também se beneficiam do recuo dos juros, já se valorizaram bem. Então, alguns analistas dizem que as small caps são a bola da vez. Na carteira recomendada de junho, as apostas estavam sobre Cruzeiro do Sul, Direcional, Eco Rodovias, Jalles Machado, Oncoclínicas, Panvel, Irani, Randon Participações, Simpar e Smart Fits. A avaliação dos analistas também aponta para uma janela interessante para os fundos imobiliários. Muitos estão vendo o IFIX se valorizar bem depois de 3 anos sofrendo por causa da pandemia. E com isso, muitos FIIs seguem bem descontados. O preço das cotas no mercado não bate com o valor do patrimônio do fundo. E diante disso, alguns FIIs são destaque, também pela Guide. Exemplos: BLCO, BTLG, HGBS, TRXF, PVBI, entre outros que vocês podem ver aí na tela. O que, na verdade, aponta que este seja o momento de migrar da renda fixa para a renda variável, segundo os analistas. Isso porque os maiores prêmios já teriam sido pagos nos ativos de renda fixa. A XP, por exemplo, em um relatório sobre mudança de ciclo, também defende que se posicionar em ativos como bolsa, FIIs, além de ativos alternativos, nesse momento é algo vantajoso. Olhando para a história, eles sempre acumulam altas em momentos de queda nos juros. Mas é claro que aí depende do seu perfil de risco, né? Se o seu perfil é conservador ou muito conservador, aí renda fixa, principalmente os pós-fixados, continuam sendo aí o seu prato principal. O Morgan Stanley, por fim, trouxe um relatório bastante interessante, também traçando cenários que o time do banco vê como possíveis para o Brasil. No mais pessimista, o Ibovespa volta para os 100 mil pontos. No mediano, ou cenário base, bate nos 130 mil. E no mais otimista, o índice chega aos 145 mil pontos. Na base, o Morgan Stanley vê que o arcabouço passará no Senado e os juros começarão a cair a partir do segundo semestre, rumo a 1 dígito. No cenário otimista, além do arcabouço fiscal, o governo traz gastos fiscais mais controlados,
o que aceleraria o recuo das taxas. Já no cenário mais pessimista, o Brasil passa por uma decadência fiscal causada por uma recessão global que derrubaria, por exemplo, as vendas das commodities e também seria afetado por motivos políticos. Esse relatório traz pra gente o pé no chão que a gente tem que ter ao investir. Na economia, especialmente no Brasil, tudo é muito impermanente, imprevisível, volátil. Ou seja, o que está ruim pode melhorar, o que está bom pode piorar e por aí vai. Só não dá para investir e esquecer o dinheiro lá. Nessa conjuntura, tem que acompanhar de perto. Agora, claro que vale acompanhar sempre o noticiário e se manter atento aos sinais. E lembrando que a gente pode te ajudar nisso. Então, se inscreva no canal, fique de olho no site do Invest News. Partiu Giro de Notícias. O ministro da Economia do Japão disse que o país se prepara para abrigar algumas das maiores empresas do mundo em inteligência artificial. O movimento inclui apoiar startups promissoras e grandes empreendimentos, além de promover discussões sobre a renda básica universal. Ele disse esperar criar uma empresa no Japão que supere a fabricante de chips gráficos Nvidia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que deseja aproveitar os 6 meses em que o Brasil assumirá a presidência rotativa do Mercosul para concluir o acordo comercial entre o bloco sul-americano e a União Europeia. Lula explicou que busca fazer uma política de ganha-ganha no acordo. O presidente também disse que os países sul-americanos não aceitarão imposições por parte do bloco europeu. A Petrobras recebeu da Argentina um pedido de postergação de pagamentos em contratos de energia elétrica. A petroleira estaria avaliando quais as possibilidades na exportação da eletricidade. As informações são de fontes da agência de notícias Reuters. A Argentina busca melhores condições para honrar seus compromissos financeiros diante das dificuldades econômicas do país e, por outro lado, precisa de energia para enfrentar o inverno e aquecer as casas. É isso, Notícias Giradas. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui até o finalzinho do Cafeína. Muito obrigado a você que já é inscrito ou inscrita. E se não for, fica o meu convite em nome de toda a equipe aqui para que você faça parte do Invest News, que você se inscreva clicando no botãozinho, assim você consegue acompanhar todos os nossos conteúdos atuais e principalmente os futuros, já que a gente trabalha muito para levar sempre conteúdo de economia, negócios, finanças, para te ajudar na tomada de decisão de tudo que tem a ver com o seu dinheiro. Fechado? Valeu, Semiboy! Pessoal, até o próximo programa. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.